é cientificamente comprovado do que está em estudo. Então, é importante a gente saber quais profissionais a gente acompanha de verdade e que realmente fala com ciência. Tem muito charlatanismo aí nessa Sim, por isso área. eu sempre indico o Dr. Tiago Castro, o Dr. Paulo Liberalesso, indico a Maíra Gaiato, que é uma neuropsicóloga muito boa também. Luciano? Doutor Luciano Lacerda, a doutora Elisângela, que é uma médica psiquiatra também, autista, e com TDAH também, ela também tem altas habilidades. A doutora Ana Aguiar, que é do centro, a doutora Ana Aguiar aqui no Rio de Janeiro, é uma referência em autismo, em autismo diagnósticos e intervenção de autistas na fase adulta. Ela é referência aqui no Rio dessa área. E doutor Luciano Lacerda, ele é o criador e fundador da Luna Aba, que é para terapias, e do Luna Educação, que também dá cursos para as pessoas que tiverem interesse. Para os pais que querem entender melhor o contexto de adaptação escolar, como que é essa questão na escola, eu indico para vocês os cursos da Priscila Batilli no Instagram. Depois, se vocês quiserem, eu posso indicar também o perfil para vocês, porque os pais, às vezes, o que acontece quando se trata de menor de idade, né? Eles querem ver os direitos valer a pena, eles querem lutar, mas para isso a gente precisa entender quais são esses direitos. Porque, às vezes, a lei, ela deixa algumas brechas para que a escola flexibilize. Por exemplo, às vezes a gente vê mediador que vem para ser suporte de uma criança autista, que ele é apenas estagiário de uma faculdade, então ele não vai entender a complexidade do autismo, a não ser que ele seja aquela pessoa esforçada que busca conhecimento por ele mesmo. Tem também jovem aprendiz, sendo mediadores. Você entende que um jovem que está no ensino médio para mediar uma criança autista em sala de aula, o que você acha que ele vai ter de suporte real, na prática, de benefício? Entende que é complicado? Então, assim, façam o curso do PEI com a Priscila Batilli, faça outro. Gente, não estou ganhando nada para isso não, tá? É só por amor mesmo. Porque quando a gente tem conhecimento, a gente sabe por onde correr, ao que recorrer. Quando a gente não sabe, a gente fica assim, perdido. A gente sabe que tem direito, mas não sabe como falar. E aí a gente ouve um não, fala, mas não tem direito. Então, conheçam de fato os profissionais que falam sobre isso. O Dr. Luciano Lacerda bate muito na tecla da adaptação curricular escolar, tem vídeos dele no YouTube. A Priscila Batilli também tem, mas ela tem cursos básicos específicos para pais, para responsáveis, para como você entender os direitos do seu filho na escola. É muito bom, muito rico mesmo. Essa nossa geração, ela está crescendo junto, né? Com esse boom, né? Talvez a próxima geração já vai ter um suporte maior. Eu tava falando do YouTube, né? O YouTube tem tudo, né? Sim, se o pai colocar lá, né? Ele vai conseguir achar esse conteúdo, né? Sim. E até aqui no nosso canal, né? Com certeza, aqui também tem. No Instagram também tem alguns conteúdos. Se Qual vocês é o seu quiserem. Instagram mesmo? @terapeuta autista com 2 As no final. Isso, depois ela vai repetir, tá, gente? É só pra... Já que ela falou de tantos outros, né? Tem que falar dela continuar também. aqui só porque ela falou sobre a família? Conta pra gente um pouquinho, acho que esses pais gostariam de saber como foi essa sua infância. Você falou sobre bullying, essa questão. Sim. Chegou uma menina autista, não sei se já sabia que era autista ou não, mas chegou na escola. E aí, como é que foi isso? Quem te ajudou a orientar você para que você hoje fosse essa moça linda? Bem-sucedida, linda. Então, antes de iniciar esse tópico, eu gostaria de frisar que eu acho bem importante a gente entender que nem sempre as pessoas que erram conosco voluntariamente, propositalmente. É importante lembrar isso, que alguns anos atrás não se tinha o conhecimento que tem hoje. O conhecimento do autismo, bem como de outras deficiências e transtornos, ele se deu especialmente pelo boom, digamos assim, da tecnologia, né? A expansão tecnológica. Porque até um tempo atrás, o conhecimento, ele era de fato mais restrito apenas para quem tinha mais poder aquisitivo, que podia consultar um profissional, e aí você teria essas informações, ou buscar literaturas, que em português também chega pra gente um pouco mais atrasado, né, do que as pesquisas científicas mais recentes estão em inglês. Então, assim, a gente tem que entender todo esse contexto. Então, baseado nesse contexto, a minha infância, eu tive diagnóstico na fase adulta. Então, assim, eu sempre fui aquela criança diferente, né, que dava muito trabalho na escola, porque não parava quieta, apanhei, assim, infelizmente, de alguns professores, ficava de castigo na frente dos colegas, que era para aprender. Na forma deles, era uma forma de educar, era um conceito, lembrando que eu estou falando de uma cultura do interior, né, porque quando minha mãe casou com meu padrasto, nós fomos morar no Nordeste, vocês veem que meu sotaque, ele é meio misto, meio diferenciado, e lá eu morei até os 18 anos.
Então, assim, no interior lá nós tínhamos uma sala muito seriada, onde o professor tinha que dar atenção para os alunos da alfabetização, primeira série, segunda série na época, terceira, quarta série. Então, esse tempo de aula, do turno da manhã, eles tinham que dividir o quadro, ensinar para essa turma, depois para essa, depois para essa. Inclusive, quando a gente estava fazendo um trabalho da psicologia, entrou esse tema, eu citei essa realidade que é pouco conhecida nas cidades grandes, mas que, infelizmente, era uma realidade até poucos anos atrás, nos interiores. Então, essa professora ela tinha um desgaste muito grande, uma turma muito numerosa. Então, no ponto de vista deles, isso era colocar regras e limites, isso era mostrar que essa criança precisava se comportar. Então, por conta do transtorno, meu TDAH, eu tinha muita dificuldade em prestar atenção, em compreender, também por conta do comprometimento cognitivo, sensorial, muitas demandas, né? Então, assim, eu ultrapassava o horário do intervalo, então eu ficava de castigo, porque todos os meus colegas tinham entrado e eu ficava, já deu hora de entrar para o intervalo. E então, tinha a punição, porque tinha passado, tinha desrespeitado. Então, eu chorava, apanhava de outros colegas. Às vezes, pela impulsividade, agia de forma agressiva também, né? Por conta do TDAH. A imaturidade, a dificuldade do controle inibitório, por conta do TDAH também. Então, assim, apanhava de outras crianças, sofria muito bullying. E quando chegava em casa, eu não contava pra minha mãe, porque eu tinha medo de apanhar. De novo, né? De novo. Porque assim, claro que hoje eu entendo que ela não iria me bater por conta disso. Só que como eu também apanhava, porque eu desobedecia do ponto de vista dela, né? Então, assim, ela achava que com aquela correção ela estava me educando, né? Então, eu via também de alguns parentes, algumas pessoas próximas, coisas do tipo, essa daí quando crescer não vai servir para nada, só vai servir bater na cara da mãe. Quando eu fui tirar a habilitação, eu ouvi coisas do tipo, quando alguém foi me ensinar a dirigir, que lá na nossa cultura, no interior, era comum aprender a dirigir ainda na infância. Então, minha irmã, com 12 anos, já dirigia, né? Na época a gente tinha um Fusca. Não façam então, isso, gente. Gente, era aquele contexto, lembrando, né? Não façam isso, por favor. E aí, como eu tenho mais dificuldade, e aí a pessoa gritava comigo, presta atenção, você não... Eu já parava, colocava a mão no ouvido, não suportava a pessoa gritar comigo, e aí dizia que eu era desobediente, ignorante, não dava atenção porque estava falando, só que não suportava aquele barulho, então eu não conseguia aprender. Aí não vai aprender nunca mesmo, porque desse jeito, porque fulano de tal aprendeu a comparação. Nunca, gente, por favor, não façam comparações, é muito cruel. Nem entre autistas e autistas da mesma idade, com o mesmo transtorno, vamos supor, ela é suporte 2, essa também, mesma idade. Essa consegue, ela não, porque é um espectro, é muito difícil, né? E sem contar que é um ser, é um indivíduo diferente, convivências, habilidades emocionais de lidar com aquela demanda de forma diferenciada. Tem todo